está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira passa sem destaque. Na voz de Vinícius Calado, grande abraço, bom dia. Valeu, um abraço, tudo certo com vocês? Coisa boa, uma ótima terça-feira de mais um dia de preparação para o esporte visando o Palmeiras. Confronto do Leão com a equipe paulista na próxima segunda-feira à noite, jogo fora de casa. O esporte jogando pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando tirar pontos diante de uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro, que sempre está buscando a primeira colocação, o título, e nesse ano não é diferente. O Palmeiras com rodadas a menos, mas está ali na parte de cima da tabela. Para esse confronto, o esporte tem um problema bem considerável. Atacante Derek, um dos grandes destaques da equipe depois desse Mundial de Clubes, depois da chegada de Daniel Paulista, o atacante que marcou 2 gols até aqui, vem sendo peça muito importante no jogo do esporte com e sem bola, sempre muito disposto, trabalhando e ajudando muito a equipe no coletivo e no individual. Ele está fora, recebeu o 3º cartão amarelo. Então Derek é uma baixa já confirmada do esporte para o jogo da próxima segunda. Tem um outro atleta que esse agora é dúvida, Igor Cariús, lateral esquerdo, que saiu do jogo contra o São Paulo reclamando de dores na panturrilha. Ele atuou o primeiro tempo, estava no sacrifício, sentiu um incômodo durante a partida, mas preferiu segurar até o intervalo para que o esporte não queimasse não somente uma alteração, mas principalmente não perdesse uma janela de mudança na partida diante do tricolor paulista. Então o Igor Cariús segurou o primeiro tempo, no intervalo, com esse incômodo muito forte, essa dor na panturrilha, saiu e foi substituído por Kevson. Agora fica o aguardo da avaliação e reavaliação do Departamento Médico do Esporte com relação à situação clínica do Igor Cariús. Se Igor Cariús não tiver condições de atuar contra a equipe do Palmeiras, aí naturalmente o substituto para o jogador será Kevson, nome que não agradou ao torcedor desde a sua contratação, e também o atleta que não foi bem no jogo contra o São Paulo, no lado ali que o Kevson defendeu na segunda etapa. Henrique, prata da casa do São Paulo, teve vantagem em quase todos os duelos e o esporte sofreu bastante por aquele lado de defesa. Igor Cariús, como falamos, relatando dores na panturrilha, é agora aguardar para saber se ele vai ter condição ou não diante da equipe palmeirense. Para a vaga de Derek, são 2 as opções: Ramírez e Pablo. Pablo é o que vem sendo utilizado, acionado pelo técnico Daniel Paulista. Então, se ele mantiver a mesma estrutura tática, a tendência é que Pablo seja o substituto. E como falamos, substituto no caso do Derek. E como falamos, se Cariús não tiver condição de jogo, a tendência é que Kevson seja o escolhido por Daniel Paulista. É o lateral esquerdo de origem que tem no elenco, além do Igor Cariús. O Sport hoje é o lanterna, 20º colocado, apenas 10 pontos ganhos, e muito desses poucos pontos conquistados tem aí a questão do esporte ter deixado escapar resultados na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão tem aí pelo menos 3 empates que deixou pelo caminho, tomando gol na reta final de partida. Alguns antes da pausa para o Mundial, outros pontos no pós-mundial. Se lembrarmos, empates que o Sport deixou escapar diante de Fluminense, gol mais dos 50 minutos da segunda etapa, aí marcado pelo tricolor carioca, deu números finais de vitória de 2-1 para o Fluminense, gol já nos acréscimos sofrido naquele jogo polêmico diante do Palmeiras na Ilha do Retiro, e também diante do Botafogo, quando o Cuiabano fez o gol já nos acréscimos, decretando o resultado positivo para o Botafogo por 1-0. Já depois do Mundial, o Sport deixou escapar pontos diante do Santos e também do São Paulo. As 2 partidas citadas agora na Ilha do Retiro, o Leão abriu 2 vezes, 2-0 de vantagem, sofreu um empate. O Sport, se não tivesse deixado escapar esses pontos, estaria hoje na zona de rebaixamento, sim, mas com 17 pontos, numa condição bem mais confortável e próximo de sair da zona de rebaixamento. O Sport vai observando aí agora o que vai acontecer para frente. Perde o Derek, que é foi um grande reforço para o Sport, e encaixou bem no ataque, vinha bem na equipe rubro-negra, Thaís. Pois é, realmente, acaba sendo um desfalque bem importante diante de um adversário bem difícil. A gente começa a pensar como é que vai ser, né, essa tentativa de recuperação
do Leão, porque o que se tem de falas até então é que no jogo não se teve, né, uma jogação de toalha ainda, não jogaram a toalha, então vão correr atrás para tentar algo de novo. O problema é o próximo adversário que o Sport tem, e a tendência é que cada vez mais vá se complicando. Sobre a questão do Derek, ele que é recém-contratado do Sport, chega para esse segundo turno, finalzinho do primeiro turno, pro segundo turno, e que vem agregando bastante. Desde a parada do Mundial, a gente vê essa evolução do Sport que cada vez mais vai tentando ter uma concretização. Foi assim que a gente viu o Sport chegar até essa vitória diante do Grêmio, jogo após jogo, evoluindo, porém precisa de mais, né? A gente sempre fala isso, o Sport vem evoluindo, o problema é que precisa de mais. Se o Sport estivesse no começo da temporada, esses resultados poderiam ser bem favoráveis, já que o Sport está boas rodadas sem perder. O problema é que o Sport não pode passar boas rodadas sem perder, o Sport precisa vencer. O Sport precisa passar boas rodadas vencendo para ver se consegue algo de novo. Mas na Série A não tem adversário fácil. E quando tem, o Sport acaba se complicando. Foi assim contra o Santos, foi assim que a gente viu também contra o Juventude. Foi assim que a gente fala adversário fácil pelo que se tem na tabela, por exemplo, né? Mas a gente vê isso também diante agora recentemente do São Paulo, que entrou com uma equipe mesclada, uma equipe mista, e que mesmo assim o Sport não conseguiu vencer, acabou sendo 2-2 nessa partida, e vê dificuldades claras. Então eu fico me perguntando, né, como é que o Sport vai se postar ofensivamente. O Derek, ele estava sendo esse homem no ataque, muito bem produtivo, buscando essa evolução, buscando essa ofensividade. E eu acho que a equipe do Daniel Paulista já estava bem certinha, né, ofensivamente, em como ele gostaria, em como ele iria querer de fato até chegar nesse ataque. Acaba sendo uma perda bem significante, Maílson. Verdade, uma perda significativa, a questão do Derek. Quem seria o melhor substituto? Tem Pablo, ou então ele pode usar a tentativa de colocar um atacante mais à frente, sem ser de fato um centroavante, e jogar com o jogador flutuando por uma das pontas e preencher mais o meio de campo, já que vai jogar fora de casa. Isso pode ser uma alternativa para tentar uma modificação na marcação. É importante lembrar que o Sport vai jogar fora de casa. O jogo fora de casa, um jogo importante, mas é fora de casa. E aí o predomínio de protagonismo vai ser do Palmeiras. É um jogo que tem uma grande visibilidade e que, além de tudo isso, traz boa responsabilidade também para o Sport. Esse teor da marcação vai ditar muito o ritmo de jogo, né? O Sport não pode se desequilibrar. A gente fala o quanto de interferência esse jogo contra o São Paulo pode ter, né, no vestiário, nos bastidores. E aí é realmente usar esse jogo como um suplemento para conseguir chegar nessa tentativa de vitória diante do Palmeiras. Precisa começar a operar milagres o Sport, Maílson. Voltamos agora para ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista, que responde: o Leão ainda segue no mercado, Daniel? Não, claro que isso eu já respondi em outras oportunidades, né? A janela está aberta, nós estamos procurando, agora nós temos que encontrar atletas que encaixem dentro desse perfil que você falou e dentro do perfil de atletas que nós trouxemos. Porque se for para trazer, simplesmente para dizer que está justificando para o externo, não é muito o que tem sido feito. Haja vista as contratações que nós fizemos, que num primeiro momento talvez foram muito criticadas pelo externo como rotulados jogadores que não seriam de Série A, e esses jogadores hoje estão performando de uma maneira satisfatória, né? E não só eu, mas como toda o externo vem olhando isso, né, pelos que eles estão rendendo. Vamos procurar. Agora, sim, eu acho que a gente tem que ter atletas de várias características, né? Nós temos o Derek com uma característica, o Pablo, os próprios extremos nossos são também diferentes, né? Uns são mais construtores, outros de mais potência, de velocidade, de atacar espaço, né? De uma maneira geral, eu acho que a gente tem conseguido encontrar uma boa formação de elenco.